Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso 80º programa e estamos aqui com o tema O Espiritismo e o Estranho Caso das Máscaras de Chumbo. Daqui a pouco iremos explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse tema e, obviamente, desenvolvê-lo. Mas antes disso, vamos dar boa noite ao nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Vamos aí cumprimentar o pessoal da sala. Vamos ver aqui a lista. O Dinaldo, a Fernanda, o Ari. Ó, o Ari aparece de vez em quando aí, cara. Aí, ó. O Matheus, boa noite, Matheus, e a Chile. O cara, eu fiquei muito curioso com esse tema, viu? Sério, porque eu já vi falar de alguma coisa de máscara, mas não tenho nem ideia do que é. Para ser bem sincero com você. Então, eu fiquei curioso mesmo, despertou curiosidade. Então, interessante que eu já falei com você uma vez, que os temas, muitas vezes, o título de livro, eles atraem pelo que você colocou, não precisa ser muito extenso, não. Então, você põe polêmica, máscara de chumbo, já atrai, né? Então, você foi muito feliz de escolher o tema, ou o título da live, né? E isso é importante. E boa noite também, Vladimir Cabral. Eu vou aí a palavra para você, então, Arthur. Você... Maravilha. Estou aqui colocando os recadinhos do pessoal, né? O pessoal se achegando aí ao Polêmica Espírita, né? Sempre aí convidando a todos que assistam os programas anteriores, né? Tem muita coisa interessante, muito assunto interessante, muitos outros assuntos interessantes continuarão a ter, né? Aqui no nosso Polêmica Espírita. Bem, pessoal, hoje eu sugiro vocês ficarem até o final, porque nós temos aí uma gama de questões que envolvem essa questão do estranho caso das máscaras de chumbo. Teremos o envolvimento e a menção do Espiritismo, obviamente, né? Por isso que nós citamos aí o Espiritismo e estranho caso das máscaras de chumbo. Teremos menções aos cultos afro-brasileiros, como, por exemplo, a Umbanda, ou as chamadas casas ecléticas, a ufologia, que, inclusive, nós tratamos recentemente, será citada, né? Inclusive, dando um bom exemplo daquilo que nós falamos alguns estudos atrás, quando falamos sobre este assunto. Quem gosta aí de investigação, de mistério, da questão de crimes não solucionados, também terá hoje aí um prato cheio, né, com esse tema que nós desenvolveremos na noite de hoje. Bem, e para isso, nós vamos apresentar para vocês um vídeo, tá? Obviamente que nós tivemos que editar, né, porque tem muita coisa sobre essa temática, mas a gente pode adiantar, antes de falarmos, de tratarmos desse, antes de, afinal, né, colocarmos o vídeo no ar, que se trata aí de um caso realmente muito interessante, que, como vocês verão, ocorreu há um bom tempo atrás, né, lá no ano especificamente de 1966. Aí vocês devem se questionar, poxa, num caso tão antigo, né, por que o Arthur está trazendo e o Paulo estão trazendo esse tema aí? Vocês irão ver, então, a partir de agora. Vamos lá. Foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou duas misteriosas máscaras de chumbo. O vasto processo sobre o caso diz que ninguém viu o que aconteceu. Ninguém sabe até hoje como os dois amigos morreram e o que significam as duas máscaras de chumbo. Um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira aconteceu no mês de agosto de 1966, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, aqui no Morro do Vintém. Bem, como vocês viram aí, né, é a cidade, a maioria de vocês deve saber, eu sou de Niterói, nascido em Niterói, resido em Niterói, né, e é um caso que eu particularmente fui atrás quando soube, claro que não no ano de 1966, que não estávamos nem encarnados, né, não tínhamos nem reencarnado, mas assim que soubemos, fomos atrás, né, porque isso se deu
na cidade de Niterói, como vocês puderam ver aí, 2 corpos, né, foram encontrados no alto deste morro. E aí vocês vão verificar, pessoal, as razões pelas quais essas 2 pessoas, esses 2 homens, subiram esse morro num dia de chuva, né, com muitos raios, trovões, etc., né, e como que o espiritismo, né, o nome do espiritismo foi enredado nessa história de maneira muito indevida. E isso, pessoal, vocês verão, corrobora todos os nossos esforços, né, aqui no Polêmica Espírita, né, e também os esforços de todos os confrades que propugnam pela coerência doutrinária e que as pessoas, né, de maneira definitiva, saibam reconhecer o que é o espiritismo e o que não é. Aquilo que o espiritismo verdadeiramente ensina e aquilo que não tem nada a ver com o espiritismo, né? Inclusive, estávamos conversando com o Paulo, agora, né, antes de entrarmos no ar, estávamos falando justamente sobre isso, né? Porque muita gente se utiliza do termo espiritismo para colocar tudo na nossa conta, na conta dos espíritas, na conta do espiritismo. E aí, né, o próprio espiritismo, a imagem do espiritismo, né, sai chamuscada em função, né, dessa desinformação que se espalha por aí, né, onde tudo é tido como prática espírita. Então vamos lá, vamos continuar vendo esse caso, e tem muita coisa interessante pela frente. Vamos lá. De quinta-feira, dia 18, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinhos no Morro do Vintém, quando, ao avançar pelo mato, viu 2 homens estirados no chão, perto de uma clareira. Paulo voltou e contou o que viu para seus amigos. 2 dias depois, no final da tarde de sábado, dia 20, outro jovem, Jorge da Costa Alves, tentava apanhar uma pipa no alto de uma árvore no Morro do Vintém, quando foi surpreendido pelo mesmo quadro. Para Jorge, entretanto, não havia dúvida. Os 2 estavam mortos. Jorge avisou imediatamente a 2ª DP de Niterói. Na manhã seguinte, policiais daquela delegacia, do Corpo de Bombeiros, alguns curiosos e jornalistas subiram o Morro do Vintém para resgatar os corpos. O local era deserto e próximo aos 2 corpos, já em adiantado estado de putrefação, havia um misterioso marco de cimento. A polícia encontrou ainda uma garrafa de água mineral magnesiana, papel laminado que estava sendo usado como copo, um embrulho de papel contendo 2 toalhas, um par de óculos de aro preto com uma aliança enfiada numa das hastes e o detalhe mais estranho de todos: 2 toscas máscaras de chumbo. O inusitado do caso não parava por aí. Junto aos corpos, a polícia também encontrou um papel com uma equação básica de eletrônica, representando a energia movida por uma resistência e a potência elétrica de uma resistência. E uma anotação numa folha pautada, onde se lia: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Pelos documentos encontrados com as vítimas, foi possível sua imediata identificação. Eles eram os eletrotécnicos Miguel José Viana, 34 anos de idade, casado, natural do estado do Rio de Janeiro. E Manuel Pereira da Cruz, 34 anos, também casado, natural do Espírito Santo. Miguel e Manuel moravam em Campos, estado do Rio de Janeiro. Eram grandes amigos e sócios numa pequena oficina de consertos de aparelhos de TV. No dia 17 de agosto, os 2 disseram às suas famílias que tinham de ir para São Paulo comprar um carro e peças para o estoque da oficina. Na verdade, seu destino era outro. Para a mulher de Manuel, principalmente, foi fácil acreditar na história, pois na noite anterior tinha ajudado o marido a embrulhar 2.300.000 cruzeiros, cerca de $1.000 na época, para levar na viagem.
Então, vejo aí que eles levavam o equivalente a $1.000. Hoje seria por volta de R$5.000. Então, é um bom dinheiro, né, que eles carregavam. Então, atentem bem para esses detalhes todos, né, a questão da água, né, que eles tomaram antes de chegar lá, enfim, que tudo isso vai ser muito bem explicado, e ao final, mais para o final, vocês verão como que o espiritismo aí foi acusado de ter provocado essa verdadeira, né, desgraça, essa tragédia, verdadeiramente, que afetou aí 2 famílias inteiras que perderam aí seus chefes de família. Pouco antes das 9 horas do dia seguinte, Miguel e Manuel chegaram à rodoviária de Campos. Mas, como mostram estas 2 passagens que fazem parte do processo, embarcaram para Niterói e não para São Paulo, como haviam dito em casa. Cerca de 50 minutos depois, Miguel e Manuel chegaram à loja de materiais eletrônicos Fluscop, na rua Dr. Bormann, no centro de Niterói, onde conversaram com o proprietário, Hernani Teixeira de Carvalho Filho. Agora, observem este detalhe. Hernani estivera com Miguel e Manuel em Campos 4 dias antes de viajarem para Niterói. No depoimento de Hernani, entretanto, ele disse apenas que Miguel e Manuel eram 2 clientes que apareciam de vez em quando, mas que naquele dia estiveram em sua loja, mas não compraram nada. Essa figura aí, como vocês já estão podendo perceber, é vital, né, nessa história, porque vejam que ele esteve em Campos, né, com os 2 rapazes, antes, obviamente, e depois nega a história toda. E vocês vão ver mais adiante os vínculos que essa pessoa tinha, né, e que, de certa forma, explicam o que ocorreu. O inquérito não apurou o encontro de Hernani com Miguel e Manuel em Campos, antes da fatídica viagem a Niterói. Teria este encontro alguma relação com a morte dos 2 amigos? No caminho do Morro do Vintém, eles estiveram na Casa Brasília, de artigos de plástico e borracha. Lá, compraram 2 capas de plástico. Manuel pagou pelas capas. Muito embora estivesse chovendo, eles preferiram levar as capas embrulhadas. Saindo da Casa Brasília, no caminho do Morro do Vintém, os 2 amigos pararam no bar e leiteria São Jorge, onde compraram uma garrafa de água mineral magnesiana. Muito embora demonstrassem estar com pressa, não esqueceram de pegar o vale do retorno do frasco. Bem, então isso prova, né, que eles tinham intenção de voltar, né, tanto é que pegam, naquela época, tinha essa questão do casco, né, e você pagava pelo casco e depois, quando você devolvia, te devolvia um dinheiro, né, quando você devolvia o casco, retornava um dinheiro para você. E essa água, possivelmente, era para que eles ingerissem as tais cápsulas. A gente vai ver, né, o desfecho disso daqui a pouco. E nunca mais foram vistos com vida. Seus corpos não apresentavam nenhum sinal de violência. Mas havia um fato. Miguel e Manuel deixaram Campos, levando 2.300.000 cruzeiros. Mas em seus corpos só foram encontrados 162.400 cruzeiros. Então, uma quantia muito diminuta desse valor alto, né, de R$5.000, foi encontrado com eles, né, que já nos dá um indício de que, né, eles sofreram aí um processo possivelmente de latrocínio, mas aí tem muitos mistérios envolvidos. Será que Miguel e Manuel foram vítimas fatais de um conto do vigário muito bem elaborado? Uma coisa está bem clara. Miguel e Manuel subiram o Morro do Vintém de livre e espontânea vontade. E tudo indica que saíram de Campos, já sabendo que fariam algum tipo de experiência, pois as misteriosas máscaras de chumbo encontradas ao lado de seus corpos foram feitas pelos 2 na pequena oficina de Manuel em Campos. E mais um detalhe que intrigava. Eles foram encontrados sobre 2 espécies de camas feitas de folhas de pindoba nitidamente cortadas à faca. E mais, como nenhum objeto cortante foi encontrado no local, a hipótese de uma terceira pessoa ter assistido à experiência tomou vulto. Uma terceira pessoa que teria dirigido, mas não participado da experiência. A polícia chegou a um suspeito, Elcio Correia Gomes. Residente em Campos, ele aprendia noções de eletrotécnica com Miguel.
e foi a última pessoa a ver os dois amigos com vida. Na verdade, se você se lembra desta cena, Elcio levou Miguel e Manuel à rodoviária de Campos. Por isso, a polícia estava certa de que Elcio tinha conhecimento do verdadeiro destino de Miguel e Manuel, do dinheiro que levavam e para que serviria o dinheiro. Elcio era espírita e foi ele quem introduziu Miguel na prática de experiências tão estranhas quanto grandiosas. Olha aí, Elcio era espírita e introduziu os dois em algumas práticas. Aí vocês vão ver aí, né, que práticas eram essas e vocês vão se questionar, né, e obviamente vão responder, porque todos aqueles que estão, pelo menos aqui assistindo, sabem muito bem que o espiritismo não se ocupa dessas coisas e muito pelo contrário, né, não, de maneira alguma, as sugere, né? Então vamos lá. Então já entrou a questão do espiritismo na história. Uma dessas experiências na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro, teria provocado uma explosão tão grande, com um clarão visto tão longe, que acabaria sendo objeto de investigações por parte da Marinha, segundo os jornais da época. Elcio foi preso e duramente interrogado pela polícia de Niterói, mas nada se conseguiu provar contra ele. Nem mesmo o irmão de Miguel, Erval Viana, acredita hoje que Elcio tivesse tido alguma coisa a ver com a morte dos dois amigos. No princípio eu achei que ele podia ter participado de alguma coisa, mas hoje, após eu observar muita coisa e acompanhar mesmo, eu chego à conclusão que Elcio não tem nada com isso aí. Eu não acredito mesmo. Não tendo encontrado nenhum outro suspeito, a polícia aceitou a hipótese de encerrar o caso, sem resolver o principal mistério do Morro do Vintém: como morreram Miguel e Manuel. A única coisa certa era que algo muito estranho tinha acontecido aqui. Na noite em que os dois amigos morreram, Dona Gracinda viajava de carro com 3 filhos, quando viu um objeto estranho junto ao Morro do Vintém, em Niterói. A declaração oficial confirmada pelas crianças fala de um objeto ovoide, alaranjado, com um anel de fogo de onde partia uma espécie de raio azul em várias direções. A imprensa da época dá bastante destaque ao depoimento. Bem, é bom que se diga, né, que esse depoimento surgiu vários dias depois, né, do ocorrido, onde já se especulava que esses dois estariam envolvidos em alguma prática relacionada à ufologia. Então, isso aí é estudado, principalmente, né, pelos especialistas, como um verdadeiro relato anedótico. O que é um relato anedótico? É apenas quando eu tenho o depoimento de pessoas que dizem ter visto ou experimentado alguma coisa, né? Então, isso é muito comum, né, ocorrer não só no campo da ufologia, mas, por exemplo, às vezes por pessoas que dizem que sabem determinado fato e, por uma questão, às vezes, de acreditar naquilo, elas começam a dizer que elas experimentaram algo parecido ou que testemunharam aquilo ali, né? Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com esse tipo de relato, que é muito comum, né, na ufologia. Fala de dezenas de telefonemas que teriam sido dados à polícia, encorajados pelo depoimento de Dona Gracinda. Ah lá, ó. Depois que a Dona Gracinda revelou essa suposta experiência sua e das suas filhas, várias pessoas começaram a ligar para a delegacia e dizer: eu vi também, né, eu estava lá, eu vi no céu alguma coisa, né? Então, percebam que isso aí não necessariamente corrobora ou atesta ou prova alguma coisa. O ufólogo Aurélio Zaluar acompanhou de perto o caso das máscaras de chumbo, desde o aparecimento dos corpos de Miguel e Manuel. Autor de muitos trabalhos sobre o caso, até hoje ele mantém o seu ponto de vista da época. Nós temos plena certeza de que houve alguma interferência. Vejam bem, isso que é uma coisa muito comum que nós apontamos, né, nosso estudo sobre ufologia aqui mesmo em Polêmica Espírita. É a fala deles de sempre dizerem que tem absoluta certeza das coisas. Ah, eu tenho absoluta certeza que as pirâmides foram feitas por extraterrestres. Eu tenho absoluta certeza que a vaquinha que ficou faltando lá na fazenda foi abduzida por um extraterrestre.
eu tenho absoluta certeza, enfim, é sempre absoluta certeza, né? Quer dizer, então esse caso aí foi muito explorado, né, por esses indivíduos, né, que atribuíram todo o caso a um contato extraterrestre. Fora da Terra, fora do que normalmente se defendeu no processo. Por várias razões. É muito difícil 2 homens subirem ao alto do morro para, inclusive um morro deserto, onde os bombeiros tiveram dificuldade de subir naquela época, confeccionar em casa 2 máscaras de chumbo para colocar sobre os olhos, comprar 2 capas de borracha, comprar a água mineral para tomar determinados comprimidos e depois esse caso ser tratado como um simples latrocínio. Acredito eu que eles tinham um encontro marcado ou sabiam de algum acontecimento lá naquele morro e foram para lá para surpreender alguma nave, alguma coisa que chegaria lá naquela noite, que eles saberiam disso. E, de repente, esses próprios seres que chegaram lá, não sabendo da presença deles, não puderam defendê-los de qualquer agressão de aparelhos ou de radioatividade que eles possuíssem. É uma tese um tanto mirabolante, né? Quer dizer, eles sabiam das naves e dos ETs, mas os ETs não sabiam que eles iriam lá visitar. Aí eu pergunto, como é que eles saberiam que naquele exato momento que eles subissem, inclusive se relata que eles estavam sempre com muita pressa, como se tivesse que estar lá em determinado horário, né? Eles chegavam no lugar sempre despavoridos, né? Sempre com muita pressa. Olha, tá bom, ajeita aí rapidinho para mim, e já seguiam o caminho lá pro tal morro, né? O Morro do Vintém. Então, é muito esquisito, né? Quer dizer, fica uma história, como é que eles saberiam, né, que realmente haveria de ter um disco voador daquele dia, no horário. São realmente teorias que não se sustentam, né? Tudo muito na base da teoria da conspiração, da imaginação, né? Bem próprio da ufologia. Aí a gente vê, né, mais uma vez, como já alertamos, né, no nosso estudo anterior, lá para trás, que realmente vemos com muita preocupação essa suposta aliança que alguns espíritas, ou supostos espíritas, tentam estabelecer com a ufologia. Isso é levar o espiritismo a um terreno muito perigoso, com coisas que realmente devam ser tratadas com mais seriedade, não dessa maneira até leviana, irresponsável com que os ufólogos tratam as coisas. Quando eles não sabem explicar, sempre o que predomina é a versão ufológica. Que teve ET, que teve contato, que teve disco voador, quer dizer, não se investiga mais nada, né? Ficam só realmente batendo nessa mesma tecla, e muita gente, né, acaba acreditando. Mas um repórter policial que acompanhou o caso, Mário Dias, do Diário do Povo de Niterói, está convencido de que o crime nada tem a ver com seres de outros planetas. Sinceramente, eu não acredito que seres de outro planeta ou seres extraterrenos tenham praticado a morte ou as mortes, ou tenham qualquer ligação com as mortes de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Eu acho que foi gente aqui da Terra mesmo. E acho e tenho certeza, porque o curso das investigações me revelaram isso, através dos 23 anos que a gente busca desvendar esse mistério. Com tantas explicações para o mistério das máscaras de chumbo, mas sem conseguir identificar um responsável pelas mortes de Miguel e Manuel, a polícia de Niterói parecia disposta a aceitar o arquivamento do processo. Mas um homem, o promotor Edmo Lutherbach, não se deu por satisfeito. Ele refutou os argumentos de que os 2 amigos poderiam ter sido vítimas de experiências parapsicológicas mal sucedidas, afirmando que havia ainda muitos pontos obscuros que precisavam ser esclarecidos. Lutherbach observou que os laudos de necrópsia, além de uma série de imprecisões, estavam rasurados. Olha aí. Que um dos peritos, cujo nome não revelou, mudou de ideia e não quis deixar seu nome no documento. Vejam o detalhe. Este nome foi raspado e substituído pelo de outro legista que já morreu. E mais, o que continham as tais cápsulas ingeridas por Miguel e Manuel?
seria uma substância impossível de ser detectada 72 horas após as mortes? Ou houve mesmo negligência grave na autópsia? A gente daqui a pouco vai ver a questão aí dessas substâncias, né? E por que eles, a explicação que realmente é mais provável em relação ao fato, que vocês ainda vão ver aí, e onde os corpos ficaram deitados, não cresceu mais nenhuma vegetação, não cresceu mato, não cresceu grama, não cresceu mais nada. Erval Viana, irmão de Miguel, fez graves revelações sobre o que teria acontecido quando chegou ao Instituto Médico Legal para cuidar da remoção dos corpos. E lá o Maneca, o elemento que ajuda na necrópsia, havia me informado de que ele havia feito o trabalho nos corpos, tirado os órgãos, tirou a ponta das vísceras para exame, porque no bilhete que havia sido encontrado com os corpos falava em ingerir cápsula, ele calculou que existisse algum corrosivo, um veneno, uma coisa assim, né? E que o médico não estava lá, inclusive não tinha aparecido lá já há alguns dias, e ele então adiantou o serviço. Tirou os órgãos, cortou parte das vísceras, um pedaço lá para exame, e encaminhou para o laboratório. E o restante ele havia incinerado. Entretanto, Astor Pereira de Melo, o médico legista, diz que estava lá sim, mas que não conseguiu determinar o que causou a morte de Miguel e Manuel. Porque a parte do médico legista é o quê? É chegar a uma conclusão de causa-morte, examinar o cadáver. Ora, se existe alguma suposição, alguma suspeita de alguma coisa, o que cabe realmente à justiça novamente? Pedir a exumação do cadáver. E assim foi feito. No dia 25 de agosto de 1967, um ano após a morte de Miguel e Manuel, foi feita a exumação dos cadáveres para a realização de novas autópsias. E o caso se aprofunda na incerteza quando o resultado dos laudos traz ao Brasil uma figura internacional muito conhecida, que descobre mais um mistério sem solução, no caso das máscaras de chumbo. 38 anos depois, ainda não se sabe como e por... Bem, nós vimos aí o primeiro Linha Direta, que foi feito em 1990, aí pelo Hélio Costa, né? Vocês devem lembrar, os mais velhos. E agora vamos ver uma parte do segundo Linha Direta, destinado a esse tema, de 2004. E aí que informações ainda mais interessantes vão aparecer e a gente vai comentar cada uma delas. Vamos lá. Que eles morreram. Experiência espiritual, contatos com seres extraterrestres ou um roubo perfeito. Não há uma resposta definitiva. Mas uma coisa se sabe. O descaso das autoridades envolvidas na investigação transformou as duas mortes num mistério indecifrável. Still one of the most puzzling cases in the archives of UFO investigation. Mas esta nova... Bem, o que vocês viram aí foi mais um ufólogo, né? Um ufólogo francês, aquele que visitou, inclusive, o Brasil alguns anos depois, em 1980, quer dizer, 14 anos depois, e que, embora tenha dito ali que é tudo um mistério e tudo mais, ele também, né, tendeu a acreditar que tivesse ali alguma interferência extraterrestre no caso. E esse que você está vendo aí é o bilhete, né, que foi encontrado com eles. O bilhete foi escrito por eles, mas parece ter sido ditado por outra pessoa, né, com mais instrução, né, tanto é que a gente vê ali alguns errinhos de português, por exemplo, em vez de cápsula, tá capsula, né, mas são termos que o pessoal estranhou, porque não eram homens bastante simples, eram técnicos de antena, de televisão, né, com uma escolaridade ainda muito baixa, e que geralmente não se utilizavam dessa terminologia aí, né, ingerir, cápsula, etc, etc. Então, houve uma terceira pessoa que teria ditado, né, inclusive com os horários ali, ó, 6h30, estar em local determinado, 7h30, então tinha a questão dos horários, né? Então, quer dizer, bem dando a entender uma coisa meio que ocultista na história, né? Porque eles dão muito
essa coisa do horário, né? Olha, tem que ser em determinado horário, né? Então, existe um ritual ali a ser seguido, tá? Então, vamos lá. Aí, depois disso, né? Ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal. Eu, particularmente, entendo aguardar sinal pelas informações que a gente conseguiu obter, né? Que realmente eles acreditavam, né, que ali haveria um contato com extraterrestres. Eles subiram, né, até lá, atrás desse sinal. E aí, quando ele diz lá, aguardar sinal, máscara. E aí, obviamente, que a pessoa que passou a informação para eles disse que a máscara de chumbo possivelmente os protegeria de uma suposta radiação, de uma energia especial que viria, né, que viria das naves, né? Então, acredito que encaixa mais aí. E daqui a pouco vocês vão ver que livro que esses dois liam na época. E onde que foi encontrado também algum material dentro do livro. Tá? Então, tem muita coisa interessante aí. Vamos lá. A investigação do caso não deixava dúvidas sobre uma coisa. Esta letra aqui, neste bilhete, é de Miguel Viana. Mas o bilhete foi ditado para Miguel, pois as palavras aqui contidas não faziam parte do vocabulário que ele usava. O que me parece resultar de uma convergência de indícios é que foi um bom latrocínio bem urdido e por pessoa ou pessoas de gabarito acima da média, tal as expressões usadas no bilhete que a polícia tem, que esteve em minhas mãos. Era uma pessoa de cultura acima da média, nas expressões, ingerir, por exemplo, a cápsula, etc. De modo que é isso. Acredito que, infelizmente, o Miguel e o Manuel pagaram o tributo a uma certa ingenuidade em meio a uma trama que teria raízes em Campos, talvez com prolongamentos até em Niterói. Viram ali? Ele cita ingenuidade, foram, né, enredados numa trama para uma terceira pessoa, né, e tudo mais. Então, a gente vê como que é importante, né, a pessoa ter um senso crítico, né, para que ela possa, inclusive, se proteger, né, desses verdadeiros golpes e do qual eles foram aí vítimas. Aí a pista da terceira pessoa que teria dirigido a experiência no alto do Morro do Vintém. Os termos ingerir e cápsula, contidos neste bilhete, indicavam a presença de um médico, pois uma pessoa leiga diria apenas tomar o remédio, por exemplo. E a palavra sinal, a princípio interpretada como sinal que marcasse determinada ação, tem na homeopatia o significado de sintoma. Ele cita aí a homeopatia porque há uma pessoa suspeita que eles dizem também ser espírita e que também era homeopata. E aí é que nós fomos atrás, não só dessa informação, mas também de uma outra informação vai ser dada daqui a pouco, inclusive em função dessa nossa investigação, né, que não é uma investigação policial, porque não somos policiais, mas em função de um vídeo nosso no nosso canal, nós fomos contactados, né, pela televisão espanhola e demos lá uma entrevista, porque aquilo pareceu para eles que já vinham falando muito desse caso, algo novo, né, em relação a esse caso aí. Então, vamos lá. Havia nos autos referência a rapazes que teriam sido interpelados por um homem louro e de sotaque estrangeiro, que perguntava insistentemente pela picada que deveria subir para chegar ao alto do Morro do Vintém. Isto ocorreu poucos dias antes da morte de Miguel e Manuel. A descrição do homem louro correspondia à do zelador da instituição ligada a estudos paranormais. Ele era também técnico de TV e frequentador da loja Fluscop. Olha aí, né? Então já vimos que há uma terceira pessoa, né, que inclusive dias antes, que vocês acabaram de ver, foi lá especular, como é que chega lá no topo do morro, né, fez uma série de perguntas, e ele frequentava a tal instituição. E aí que entra a nossa parte, porque nós já sabíamos disso, porque nós frequentamos uma instituição verdadeiramente espírita, só que é vizinha a essa outra.
muitos anos, né? Nós frequentamos, durante muitos anos, a União da Mocidade Espírita de Niterói, que fica ali na mesma rua antes, né, da subida para o morro. Só que há uma instituição, uma casa eclética, mais voltada, né, para os ritos afro-brasileiros, né? Já vou até adiantar aqui, e nós ficamos sabendo que naquela instituição vendia o livro que vocês vão ver, e ainda nós soubemos que naquela época havia receituário mediúnico homeopático. Nós vamos até adiantar que possivelmente havia nessa instituição alguém com grande influência, né? Inclusive ao ponto de tentar abafar a investigação em vários pontos aí que vocês vão ver, né? E acredito que houve um temor das autoridades que, ligando-se o crime, que teve grande repercussão, àquela instituição, ela pudesse ter, né, alguma espécie de represália, sofrer alguma espécie de represália, né? Inclusive causar um problema até maior, né, das pessoas imputando aquilo a determinada religião, tá? Que não é espiritismo, né? Só que aí o espiritismo acabou levando aí a culpa toda, porque para essas pessoas e para a opinião pública, tudo que diga respeito a espírito é espírita. Né, Paulo? Como nós estávamos comentando ainda há pouco. Quer falar alguma coisa? Isso é comum, né? Eu estava falando com você que na cidade do interior o pessoal confunde muitas coisas. Então, houve manifestação de espírito, eles falam que é espiritismo. E eu sempre brinco assim, ó, o fato de tartaruga botar ovos não faz dela uma árvore, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, não tem nada a ver com coisa. Que aí a gente tinha que explicar o que é espiritismo. E muitas vezes, aquela palavra que o pessoal não gosta de usar, aparecia lá para definir, né? Não, eu sou espírita kardecista, ponto, o cara já sabe o que é. No interior é muito comum isso. Verdade. Né? Então, vemos aí que está muita coisa encaixando nessa história. Vamos lá. No entanto, a ligação entre a instituição de estudos paranormais e do médico homeopata com a morte de Miguel e Manuel nunca passou do campo das suposições. Sem provas, a história nem chegou a fazer parte dos autos, assim como tantas outras suposições levantadas na época. Sem conseguir uma conclusão para o caso, a Justiça arquiva o inquérito sobre a morte dos 2 eletrotécnicos em maio de 1969. Já adianto para vocês, e vou demonstrar isso para vocês, os próprios policiais ficaram espantados que o processo não seguiu o seu trâmite normal. Ele foi arquivado sem ter passado pelo trâmite normal. Foi arquivado muito rapidamente, né? Já adianto para vocês. O arquivamento do processo pela Justiça foi estranho, foi atípico. A regra geral, nesses casos, é que o processo vá da polícia para juízo, volte de juízo para a polícia, até o tempo de sua prescrição, que seria, no caso, 20 anos. Mas 2 anos e pouco após o fato, a própria Justiça pediu, através do Ministério Público, e, por intermédio do juiz que comandava o feito, foi arquivado. Em 1980, um novo acontecimento ressuscita o caso das máscaras de chumbo. Jacques Vallée, consultor da NASA e uma das maiores autoridades do mundo em fenômenos extraterrestres, sobe o Morro do Vintém. Vallée, que inspirou o personagem vivido por François Truffaut no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, disse que até hoje não chegou a uma conclusão sobre o caso. Mas as pessoas que o acompanhavam partilharam da surpresa que o esperava no alto do morro. Foi interessante, nós subimos o Morro de Vintém, dona Janine Vallée de salto alto, e subimos por ali, por aquele morro, e chegamos até o local exato, conduzidos por um rapaz, já homem feito, né? E que foi o garoto que soltava a pipa no dia em que encontraram os corpos. Foi ele que nos levou até lá. Chegamos ao local exatamente, ele disse, olha, foi aqui que os 2 corpos se encontravam naquela manhã. E realmente o local
curiosamente, estava sem vegetação, o que impressionou sobremaneira Jacques Vallée. Eu acompanhei o grupo de Messier. Então, né, isso aí vai ficar esclarecido, né, mas como sempre, os ufólogos dando primazia sempre à versão deles, né, de que determinados fenômenos que eles não conseguem explicar, porque afinal de contas ninguém sabe tudo, né, é impossível alguém dominar todas as matérias, todos os assuntos, né, então, mas quando eles não encontram explicação, sempre passam a dizer que houve alguma intervenção extraterrestre. Daqui a pouquinho vocês vão saber por que não mais cresceu o mato ali onde estavam os corpos. Jacques Vallée, ao local onde os corpos dos 2 técnicos de televisão foram encontrados. Eu era o detetive de polícia que investigava o caso, não podia procurar causa sobrenatural para o acontecimento. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado, como se contornado, e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. Acima de qualquer teoria, seja ela um latrocínio, ou seja, mataram os 2 para roubar, ou uma experiência mal realizada, ou até mesmo um caso de contato imediato do 3º grau ocorrido aqui. Existem fatos nesta história que intrigam até mesmo aos mais céticos. Como o repórter Mário Dias, do Diário do Povo, que cobriu o caso das máscaras de chumbo e está escrevendo um livro sobre o assunto. Tem uma coisa no meio do caminho que nos deixa preocupados. Por exemplo, no curso desses 23 anos, muitas das pessoas que estiveram envolvidas no caso, investigando ou não, morreram misteriosamente ou sofreram problemas de saúde. Pessoas envolvidas no caso diretamente, como o delegado Venâncio Bittencourt, que morreu do coração em Campos, onde ele nunca tinha ido, terra dos máscaras de chumbo, foi lá passear e morreu, teve um problema de coração e morreu. O comissário que também teve um problema, o Oscar Nunes, o comissário que foi comigo no local, que esteve comigo no local, morreu, teve um derrame cerebral e morreu. 2 policiais morreram violentamente, assassinados. Em relação à necrópsia... Em relação a problemas de saúde, acredito que essas pessoas realmente, né, é difícil a gente realmente afirmar que os problemas de saúde deles estivessem relacionados ao caso. Agora, em relação aos assassinatos, aí a coisa já fica, né, mais séria, porque realmente já fica configurado uma queima de arquivo. Eu acredito que ela pode ser feita a tábula rasa disso, porque não houve necrópsia aqui por penúria de meios técnicos e em São Paulo por incapacidade de manusear um material já de mais de um ano. O fato é que não me parece, salvo engano, que eles tenham concluído que tivesse sido usado um meio químico, quiçá outro qualquer, mas sobretudo o tóxico, um psicotóxico no caso. De modo que eu acho que isso foi uma falha. O caso das máscaras de chumbo foi investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, onde naquela época os policiais se orgulhavam de possuir um desempenho muito acima da média na elucidação de casos intrincados. Mesmo assim, este caso continua sendo um mistério. Então aí voltamos, né, à linha direta de 2004. Oscar Nunes, segundo distrito. É da delegacia? Qual o problema, meu amigo? É que tem 2 homens mortos lá no outro do morro do Vitem. E é melhor de pressa que estão dizendo que é um jogador de futebol. O repórter Mário Dias está de plantão no jornal. Até amanhã. Redação. Ô, comissário Nunes, o que manda? Era uma semana de muita chuva, a gente tentou chegar ao local e foi possível, porque o local era de difícil acesso. Combinamos então para o outro dia de manhã cedo subirmos o morro. Policiais, bombeiros e o repórter Mário Dias levam mais de 2 horas para chegar ao topo do morro do Vintem. E a gente chegou até aqui. Onde está esse marco de ferro hoje? Era um marco de cimento.
para uma demarcação de lotes, se eu não me engano. E eles foram encontrados por aqui. O mau cheiro atrapalha o trabalho. E alguém aconselhou, me parece que um dos bombeiros disse, olha, o jeito é nós colocarmos formol sobre os corpos. Olha aí, pessoal. Eles simplesmente encheram os corpos de formol. E, obviamente, né, aquilo acabou ocasionando ali uma reação química no solo, né? Formol é uma substância forte, tanto é que é usada para conservação de corpos, né? Mas não é usada para conservação de plantas, né? Então, essa é possivelmente a causa, né, de realmente não ter nascido nada durante muito tempo no lugar onde eles foram encontrados. Então, mais uma tese ufológica, né, que eles se apegam sempre a coisas inexplicáveis, para colocar sempre a teoria ufológica no meio. Pra mim, isso é pacto de morte, isso é coisa de viado. Imaginamos que seriam, no caso de pessoas homossexuais, e isso ficou ainda por 2 dias na imprensa. Um dos bilhetes continha uma série de letras e números. O outro trazia as seguintes instruções: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal máscara. Tá na cara que eles pretendiam voltar. Senão não teriam pego o vale do casco de água mineral. Agora a gente tem que saber o que eles queriam fazer com essas toalhas. Nunes, descobriu o nome do outro, ó. Manuel Pereira da Cruz, 32 anos. Nascido em Campos, estado do Rio. Casado, técnico em eletrônica. Sabe o que eu acho intrigante? Esses sujeitos estão mortos aqui há pelo menos uns 3 dias. Esse lugar é cheio de urubu, de ratos. Até que não foram atacados. Vai ver, não aprovaram o cardápio. Pois é. O bicho tem instinto. Vai ver farejando alguma coisa estranha. Você tá querendo dizer veneno? Pode ser. Isso aqui é folha de pindoba. Já tentaram cortar isso aqui alguma vez? Tudo pra chuchu. Duríssimo. Alguém encontrou um facão por aí? Não. Nem quer ver. Os policiais... Então, eles ingeriram, então, nessas cápsulas, obviamente, alguma substância tóxica que os levou a morrer ali no local, né? Agora, uma outra possibilidade é que, como eles ficaram muito tempo ali, né, 3 dias, fosse uma substância tão venenosa que também possa ter, né, sido expelida ali pelo corpo, né, através da própria pele, né, e afetado também ali as condições do solo. Procuram o pai de Miguel. Na casa, já estão vários parentes e amigos. Dentre essas pessoas, tinha um rapaz que era até colega meu particular, e que ao sair, na saída do delegado, ele chamou o delegado e disse que ele tinha lido o jornal, que ele sabia de tudo e tal, que o Elcio Gomes era um elemento ruim, que tinha vários defeitos e que não era honesto e que tinha causado a morte dos dois. Elcio Gomes era espírita e amigo de... Olha lá, Elcio Gomes era espírita. Miguel há muito tempo. A amizade ganhou mais força quando Miguel e Manuel aderiram ao espiritismo. Agora vocês vão ver que espiritismo é esse que eles aderiram. Vamos lá, vamos ver que espiritismo é esse. Juntos com Elcio, Miguel e Manuel fazem trabalhos espirituais com explosivos. E aí, pessoal? Isso é ou não é espiritismo? Vestidos de branco, fazendo trabalhos espirituais com explosivos. Por isso, pessoal, que não tem, por uma questão de coerência, né? Muita gente aí, né, colocando tudo na conta do espiritismo, dizendo que o espiritismo é tudo, né? Porque há vários espiritismos.
Gente, a gente respeita todos os credos, as religiões, né? A gente sabe, né, que nós espíritas não atacamos ninguém, mas também a gente não quer levar a culpa pelo que os outros fazem. Isso não é justo, né? Então, cada vez mais se faz necessário que a gente saiba distinguir o que é o espiritismo e o que não é. A gente respeita os ritos afro-brasileiros, não temos nada contra ninguém, mas, poxa, vocês estão vendo aí, né, como é que o sincretismo, que às vezes alguns tentam aí incentivar, não é bom, porque só confunde em vez de esclarecer, né? Então, vamos lá, vamos ver o espiritismo aí levando a culpa. Ele estava muito empolgado e que ele ia poder ajudar muita gente a sair de alguns problemas. A tal da caridade, que alguns dizem praticar ou fazer, se envolvendo nessas coisas, né? A gente já conhece bem o discurso. Que são chamados problemas espirituais, né? Aí eu falei com ele, Dedé, isso aí não é problemático. Não, isso é coisa normal, que no espiritismo é usado esse meio para afastar espíritos inferiores. Elcio Gomes. Explosivo, Paulo, fala aí para o pessoal que às vezes, né, vai entrar aqui nesse estudo. Explosivo afugenta maus espíritos? Ué, cara, essa técnica é nova, eu não sabia. Já pensou se levar isso para reunião mediúnica, cara? Não sei em pé. Caraca, meu. Se bem que a gente tem notícia de reuniões que os caras engarrafavam o espírito, né? Foi na garrafa e fechava com o olho, então. Meu Deus. O Dinaldo até está brincando, ó. Explosivo realmente separa o corpo do espírito. Pessoal, a gente ri, mas é de chorar, né? Vocês vejam, né, que são concepções, pessoal, são respeitáveis porque a gente tem que respeitar tudo, mas não encaixa com o espiritismo, né? São concepções em que não se tem uma doutrina codificada, então é meio quase que a moda da casa, né? As pessoas acabam aí dando asas à imaginação e ficam achando justamente pela falta de estudo, pela falta de conhecimento, que coisas materiais possam ter influência sobre os espíritos. Aí vem com incenso, defumador, e agora, daqui a pouco, né, como vocês viram aí, até explosivos. Olha o perigo que isso pode ocasionar, né, para as pessoas. Trabalhava com Miguel Emanuel, passa a ser o primeiro suspeito das mortes. Ele chegou a ser preso e levado para Niterói. No final de 3 ou 4 dias soltaram o Elcio, porque não encontraram elementos para acusar o Elcio de nada. Pouca coisa se sabe sobre experiências espirituais com explosivos. Nem a família tinha muito conhecimento sobre isso. Será que o envolvimento dos dois com o espiritismo poderia explicar a presença das toalhas, dos bilhetes e das máscaras de chumbo no Morro do Vintém? Miguel e Manuel, em vez de saírem de Campos, onde moravam, para São Paulo, viajam até Niterói. Pouco antes da partida, Miguel encontra uma sobrinha. Oi. Tá indo pra onde, tio? Pra São Paulo. Vai fazer o que lá? Comprar um carro. Em São Paulo? Por que você não compra aqui? É mais barato. Eu preciso saber de uma coisa. Depois, quando eu voltar, eu te encontro se eu acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não. Horas depois, Miguel e Manuel estariam mortos. Agora, o que me causa estranheza até hoje, o que levou Miguel e Manuel a terem coragem de subir o Morro do Vintém num local de mata fechada, certo? Para fazer esse tipo de experiência. 2 dias depois... Pessoal, a falta de reflexão, é a falta de senso crítico, né, de achar que realmente que essas coisas têm valor espiritual, que é tudo maravilhoso, que é caridade. Gente, o espiritismo verdadeiro, aquele, né, cujo termo foi cunhado por Allan Kardec, nos liberta disso. São ainda resquícios das práticas feiticistas ou fetichistas de concepções religiosas de milhares e milhares de anos atrás. O espiritismo verdadeiro nos liberta disso daí, né?
da superstição e, né, da ignorância que levam a esse comportamento. Quer dizer, chovendo a cântaros, né, a pessoa sobe até o alto de um morro para fazer trabalho espiritual, ter contato com o ET, com o disco voador. Realmente, né, isso se chama fanatismo e realmente dos mais graves. O repórter Mário Dias vai ao IML e fica perplexo. Então os corpos foram liberados no mesmo dia sem atestado de óbito? É isso mesmo. E as vísceras foram para exame? Jogaram no lixo. Como é que é? Foi o que você ouviu, jogaram no lixo. O mistério... Já jogaram as vísceras fora, então não foi possível efetuar nenhuma análise clínica, né, dos restos mortais dos dois. O mistério da morte de Miguel e Manuel se tornava praticamente impossível de ser decifrado. As vísceras, uma pista fundamental para o esclarecimento do caso, tinham sido jogadas no lixo. O que eu vi as vísceras colocadas numa prateleira. E eu perguntei, mas como? Doutor, as vísceras estão podres, mesmo porque nós não temos reagentes. E o que foram feitos com as vísceras? Local das coisas podres, jogado fora. O irmão de Manuel volta ao IML para pegar o atestado de óbito com o legista Astor Pereira de Melo. Só que na hora também dele me entregar o atestado, eu senti que ele ficou em dúvida o que colocar no causa-mortes. Dizia o seguinte: em face do estado de decomposição avançado, não foi possível testar causa-mortes. Quem era o médico que estava de plantão? Doutor, se não me falha a memória, tem quase que certeza, doutor Astor Pereira de Melo. Dias depois, Erval descobre que os bilhetes encontrados no bolso de Miguel tinham saído da oficina do irmão. Olha aí, ó, vou até voltar um pouquinho aqui, não sei se deu para vocês verem. Vamos lá, 28:43. Voltar só um pouquinho aqui. Acho que agora, ó, vamos lá. Certeza, doutor Astor Pereira de Melo. Dias depois, Erval descobre que os bilhetes encontrados no bolso de Miguel tinham saído da oficina do irmão. Olha aí o livro que os dois estavam lendo. A Vida no Planeta Marte, que essa edição aí, o título é A Vida no Planeta Marte, mas na verdade o título original, o nome original do livro é A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, de Ramatiz. Então, vejam, pessoal, né, como que algumas pessoas são influenciáveis, né, e dão aí credibilidade a obras, né, realmente bastante suspeitas. Nós, né, já fizemos vários estudos sobre isso, 2 livros escritos a respeito dessas totais incongruências contidas nesse livro, né, nesses livros que supostamente teriam vindo de um espírito de oriental, através do suposto médium Hercílio Mas, né, que depois de muitos anos de pesquisa, nós consideramos hoje que, na verdade, esses livros não são mediúnicos, né, são livros escritos por ele próprio, né. Quem quiser saber mais informações, a gente tem, inclusive, aqui no mesmo Polêmica Espírita, um estudo sobre a Ramatiz e também lá no nosso canal. Então, o livro que inspirou esses indivíduos a subir o morro para ter contato com marcianos, foi esse daí. Então, vamos lá, vamos conferir aí. Porque eu encontrei dentro da oficina do Miguel um talonário de solicitação de serviço, e nesse talonário estava meia folha do papel, rasgado em diagonal, o mesmo papel que estava com essa recomendação. Já que a letra no bilhete era de Miguel e as palavras não eram as usadas normalmente por ele, Erval deduziu que as instruções anotadas pelo seu irmão tinham sido ditadas por alguém. Lembrando que nessa casa espiritualista que nós visitamos, se vendia, né, esses livros do Ramatiz. Ingerir cápsulas e colocar máscaras.
a recomendação dava a ideia de alguém com mais capacidade intelectual do que ele. Ingerir cápsula é termo de médico. Como também posso te afirmar que as 2 máscaras de chumbo foram confeccionadas na casa do Manuel. Em setembro de 1966, um repórter foi à oficina de Miguel e encontrou o livro A Vida no Planeta Marte, com várias anotações. A partir daí, e do depoimento dado pela família de Gracinda à polícia, que teria visto um OVNI sobrevoando o Morro do Vintém, a versão sobre discos voadores ganhou destaque na imprensa. Era muito. E é claro que eles disseram que o livro, né, pessoal, era espírita. Então, quando a gente fala, né, que é importante fazer uma análise, inclusive antes de publicar, né, que nem todo livro mediúnico ou suposta mediúnico é espírita, tem gente que fica chateado com a gente. Mas esse caso aí, claro que não vai acontecer toda hora, não estamos dizendo que a todo momento gente vai morrer por causa disso, mas é um exemplo, né, claro, daquilo que nós sempre alertamos. Tá? Mais interessante naquela ocasião para os jornais, no modo geral, e era muito mais factual o aparecimento de objetos voadores não identificados. 2 meses depois das mortes de Miguel e Manuel, saíram finalmente os laudos de necropsia e o suposto exame toxicológico das vísceras. Assim como nos atestados de óbito, os laudos também indicavam morte indeterminada. No laudo, um fato grave. O nome do legista Sebastião Failas tinha sido raspado e substituído por outro. Como é que se houve rasura porque alguém estava ali, o nome de alguém para assinar e não quis assinar, se recusou. Por que o doutor Sebastião Failas se recusou a assinar? Porque ele não admitia causa-morte indeterminada para 2 corpos. Entende? Como a gente não admite até hoje. Tá na cara. Só pode ser isso. O legista não ia assinar o laudo porque, na verdade, ele foi forjado. O exame das vísceras nunca foi feito. Por que foi aceito aquele laudo como causa indeterminada, como se tivesse sido feito um laudo, quando na verdade você tinha conhecimento que não? É muito boa pergunta, mas existe uma coisa chamada administração. Eu não tinha condição de lutar contra a administração, mesmo porque eu não tinha como provar em absoluto isso. Então vemos aí que a ordem partiu lá de cima, né? Então, possivelmente, essa pessoa, né, que tinha ligação com esse centro, né, era uma pessoa de grande influência que acabou, então, influenciando aí no rumo das investigações. A Direta Justiça procurou o legista Astor de Mello e o colega de trabalho dele, Sebastião Failas, para saber por que mesmo sem o exame ter sido feito, existia um laudo com o resultado. Eles chegaram a marcar entrevistas, mas desistiram de falar. Os dois disseram que não tinham mais nada a declarar sobre o assunto. Insatisfeita com as conclusões da polícia, a justiça pede a exumação dos cadáveres. Começa uma nova investigação. Saulo. Agora é com a gente. Eu trabalhava na delegacia de homicídios. Tinha que afastar a possibilidade de marcianos na história, porque o detetive não ia no espaço procurar ninguém. Não tinha. Eu tinha que procurar no resto do chão. É o que eu tinha que fazer. 1 ano depois de enterrados, os corpos de Miguel e Manuel são exumados. O legista Sebastião Failas tenta esclarecer o mistério. Como é que pode? Eles estão mumificados, não dá pra acreditar. Toda hora acontece alguma coisa. É incrível. Incrível coisa nenhuma. Isso é excesso de formol. Exageraram na dose quando trouxeram os corpos pra cá. Viram? Né? Quando foram exumar o corpo, passado um tempão, os corpos estavam mumificados, de tanto formol que colocaram sobre os corpos naquele dia. É óbvio que com tanto formol assim, né, pessoal, ia escorrer ali, ficar ali no solo, ia afetar o crescimento de vegetação ali. Então, não tem nada a ver com radiação de extraterrestre, com ET, em absoluto.
isso é uma pena. Isso vai prejudicar os exames. Compraram a água mineral aqui na Rua Marquês do Paraná. Em seguida, ganharam essa rua e foram até o Morro do Vintém. Essa é a rua. Ó. Quem conhece Niterói, do lado direito, é o famoso Hospital Antônio Pedro. Do lado esquerdo é que fica esse centro eclético e mais à frente o centro que eu frequentei muitos anos, a União da Mocidade Espírita de Niterói, que não tem nada a ver com isso, né? Foi sempre uma casa séria. Carlos Embaçaí chegou a frequentar essa casa, Ivone Pereira fez várias visitas, enfim, né, uma casa muito kardecista, como se costuma dizer, quer dizer, sempre foi uma casa muito séria, né? Não é porque eu frequentei lá, mas porque eu vi, porque se eu frequentasse e visse alguma coisa errada, não ia poupar, não. Eu, inclusive, né, não falaria bem de jeito nenhum. Poderia até não falar mal, mas bem não falaria, né? Parece que a última vez que eles foram vistos foi por aqui, por volta de umas 4h30 da tarde. Eles teriam descido de um Jeep. Estava sendo dirigido por um sujeito loiro. Subiram o morro. Isso nunca foi investigado? Nunca. Aliás, como muitas outras coisas. Aí, ó, esse aí já está vendo que muita coisa não foi investigada, inclusive que eles estavam acompanhados de uma terceira pessoa. Certamente foi essa terceira pessoa, de certo, muita influência, com muito dinheiro, né, que entravou realmente, que travou a investigação. O próximo passo é cronometrar todo esse trajeto que eles fizeram. Agora. Cronometrei o caminho a pé, de ônibus e de táxi. Em toda essa cronometragem, eu encontrei um espaço vazio. Logo, eles pararam em algum lugar. Pararam em algum lugar onde receberam as últimas instruções para participar da experiência. E aí, Marco, como é que é? Essa matéria sai ou não sai? Já tô fechando. Bom, segundo o detetive Saulo Soares, Miguel Emanuel deve ter parado num centro espírita em Niterói, que ficava... Aí, ó. Pararam, né, no centro espírita de Niterói. E realmente, né, do início ali da rua onde eles compraram alguma coisa, ou ali perto, né, porque ali é bem perto do centro da cidade, dá para fazer tudo a pé ali. Eles levaram um tempo muito maior, muito grande, né, entre ali esse início até chegar no topo do morro. Então, o que realmente evidencia que eles possivelmente pararam nesse centro espiritualista para, enfim, até mesmo para entregar o dinheiro, né, porque não foi achado dinheiro com eles, só um pequeno valor, que seria certamente o valor que eles teriam separado para voltar para casa, né, pagar a passagem de volta até Campos, né, então eles entregaram, assim, 95% do dinheiro para essa pessoa, né, e ficaram com o restante apenas para voltar para casa. Exatamente no caminho do Morro do Vintém. Era uma sociedade de estudos e pesquisas espíritas. É o único lugar que eles podiam ter parado. Saulo desconfia que os dois teriam sido levados ao alto do Morro do Vintém para participar de uma experiência espírita, encomendada por alguém importante. Seria presidida ou comandada por alguém cujo prestígio, quase condição social e cuja profissão possivelmente desse a eles agora a certeza de que não estavam mais participando de uma brincadeira, que o negócio era para valer. Segundo Saulo, quando as investigações se aprofundaram, ele começou a ser pressionado por superiores, que ele prefere não revelar os nomes. E acabei, sinceramente, ficando sozinho na investigação. Eu vi que todo mundo ia saindo de um lado e do outro, senti que havia pressão. Mário, assim não dá. Vou desistir da matéria. Vou mandar rodar. Calma, chefe, tô fechando. Isso da primeira página. Agora a gente é morto. Vou fechar. No dia 12 de maio de 1969,
Pouco depois do procurador Edmo Lutherbach ter sido deslocado para outra jurisdição, Saulo foi surpreendido com o arquivamento do inquérito. O outro promotor que entrou em seguida pediu o arquivamento do inquérito. Eu nunca vi arquivar inquérito em fase policial. 14 anos depois das mortes de Miguel e Manuel, o cientista e ufólogo francês Jacques Vallée, que já trabalhou para a NASA e é um dos maiores especialistas em objetos voadores não identificados, esteve no Brasil para estudar o caso das máscaras de chumbo. O resultado está num dos capítulos deste livro, Confrontos. O Linha Direta Justiça foi a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, onde Vallée mora atualmente. Segundo Vallée, o diretor Steven Spielberg inspirou-se nele ao criar o personagem interpretado por François Truffaut no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. And I had the opportunity to go to Rio in 1980, and by then the case was already fairly old, but the Rio police was already reopening the investigation, and I had a chance to go up that hill. Vous êtes sûr que les corps ont été trouvés à cet endroit-là? Certeza absoluta. Intéressant. Comment se fait-il que la végétation n'est plus poussée? What we saw was, of course, the vegetation had changed somewhat, but the spot where the bodies had been found was still bare. I mean, there was no grass there. It was, very clear that something very, very unusual had happened there. Lamentavelmente, ninguém. Né? Quer dizer, ele não fala claramente, mas vejam, né? Como que há até uma pitada de presunção, né? Quer dizer, vem uma pessoa, no caso o ufólogo, visita o local e acha que essa opinião dele pode prevalecer sobre toda uma investigação da polícia, enfim, não pega análise do solo, não faz nada e já chega a uma conclusão. Né? Assim como nós temos visto, né, já demonstrei aqui e também lá no meu canal, assim procedem a maioria, se não todos os ufólogos. Eles não fazem pesquisa nenhuma, dizem que falam, inclusive teve certa vez que eu pedi a um amigo que é simpatizante da ufologia, o Paulo conhece, para que solicitasse por exemplo, ao então diretor da revista UFO, pela prova que ele dizia ter, né, de uma espécie de radiação que ele dizia ter encontrado em lugares que ele alegava terem pousado discos voadores. E aí esse nosso amigo pediu a esse ufólogo muito conhecido e está esperando até hoje. Inclusive o ufólogo já até desencarnou e ele ficou meses e meses a fio esperando a tal prova. Então eles sempre alegam isso, que tem prova, que tem isso, que tem aquilo, que tem exames laboratoriais e nunca mostram nada. Então fiquem atentos e, novamente, juntar espiritismo com ufologia é um verdadeiro crime contra o próprio espiritismo. Não tirou nenhum tipo de amostras do solo para levar para o laboratório e constatar o que estava a mais no solo que permitiu a vegetação não crescer mais durante tantos anos. Pode ser uma radiação que é de um outro sistema. Mais um especialista, né? Um radiestesista vai dar a versão dele. Quer dizer, né? Complica. Sistema que ocorreu nesse local e que os aparelhos, infelizmente, da época de 1960, não puderam realmente detectar. Apesar de Gracinda dizer que viu um OVNI no mesmo momento em que Manuel e Miguel estavam no morro, ela e os filhos não quiseram dar entrevista ao Linha Direta. Porém, confirmam. Viram um estranho objeto luminoso sobre o morro do Vintém.
Mas afinal, como e por que morreram migrantes? Primeiro, chovia torrencialmente. Quando chove torrencialmente, as nuvens, vocês podem reparar, ficam muito baixas, encobrem tudo, né? Então, quer dizer, numa chuva torrencial, a pessoa vai sair do carro para ver luzes que podem, inclusive, ser os próprios raios, né? Efeitos, inclusive, dos próprios raios, né? Que se propagam aquelas luzes. Realmente, tudo sempre muito estranho. Miguel e Manuel, será que eles foram vítimas de uma experiência espiritual mal sucedida ou de um golpe bem tramado? A maior parte do equivalente hoje a R$3.000 que estava com eles nunca foi encontrado. A polícia achou apenas o que seriam hoje aproximadamente R$200. O dinheiro estava escondido dentro das calças das vítimas. Teriam eles saído de Campos para tentar contato com seres de outros planetas no alto de um morro em Niterói? Ouçam as opiniões dos que até hoje procuram uma resposta para esse mistério. Os dois rapazes, eles se dirigiram principalmente e diretamente a Niterói no sentido de fazer um experimento. Experimento esse que provavelmente seria entrar em contato com extraterrenos. Até hoje eu acho que Miguel e Manuel foram assassinados. Era preciso que eles confiassem muito nas pessoas ou na pessoa que iam levá-los até lá. Mesmo porque eles não conheciam nada de Niterói. Como é que esses homens vão chegar à rodoviária e vão lá naquele morro lá fazer uma experiência? É um acidente de percurso. Eles foram levados até lá, isso não se tem a menor dúvida, né? Quer dizer, nem a nave sabia que eles estavam ali, né? Para provocar aquilo. E ninguém poderia pensar que seres da Terra fossem colocar máscaras de chumbo no rosto, né, para se proteger de alguma espécie de radiação. Evidently, they were part of a group that was doing experiments of some sort, experiment with electronics and also experimenting with explosives. Whether that was related to their belief in extraterrestrials, I don't think anybody. Houve interesse em badalar os ufólogos, o disco voador. Mas... Olha aí o que o irmão disse. Houve interesse em badalar, quer dizer, sempre essa galerinha da ufologia, né, pegando carona em casos nebulosos como esse, né, para inserir, né, como eu já disse anteriormente, as suas teses precipitadas, as suas teses apressadas, que não investigam nada, não fazem exame, enfim, sempre com a fanática ideia de imputar tudo a extraterrestres. Tudo que eles não sabem explicar foi culpa ou obra dos extraterrestres. Mas a realidade, isso aí é uma revolta minha. Porque toda vez que eu ouço falar em assunto máscara de chumbo, mexe comigo. Mexe comigo, toda vez que eu ouço falar assunto máscara de chumbo, mexe comigo. E no meu fraco modo de entender, não existiu nada por aí de disco voador. Para tentar responder algumas dessas questões, o Linha Direta Justiça pede o desarquivamento do inquérito ao Tribunal de Justiça do Rio. Mas no lugar do documento, um espaço vazio. É estranho, melhor dizendo, que um processo de tamanha repercussão desapareça. Não é um processo, um homicídio simples, aí, um furto, uma apropriação indébita. Não, é um processo sério. É um caso que 2 vítimas cujos laudos não apresentaram resultado. Para a justiça, ele se tratou apenas de mais um caso policial, bem ou mal apurado. Ele teve importância apenas para a imprensa, mas para o aparelho judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ele foi apenas mais um caso, com milhares e milhares de outros casos de assassinato de pessoas e tal, que ele prescreve e tem que ser destruído mesmo. A cicatriz, ela vai sumindo com o tempo, né? Quer dizer, vai apagando. Quem olha um rosto deformado por um acontecimento muito antigo já nem percebe, mas aqui dentro fica. Deixa eu voltar aqui.
mostrar para vocês uma coisa. Esse é o... Aí, ó, essas são as imagens, né, do morro. Ah, vejam bem, ó. Eu acho que vou tentar ler para vocês aí, ó. Aí o que diziam, né, os jornais, tá? Morte de técnicos em eletrônica no Rio de Janeiro ainda é enigma. Vou tentar ler aqui para vocês o que dizia lá, rapidamente. Já achei, ó. Obviamente não vai dar para vocês lerem, mas é fácil achar na internet isso daí, né? É só botar lá o máscaras de chumbo e vai aparecer. Então, está dizendo lá, morte de técnicos em eletrônica no Rio de Janeiro ainda é enigma. Nenhuma pista foi encontrada até agora pela Polícia Fluminense para esclarecer a maneira como Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, técnicos eletrônicos residentes em Campos, foram encontrar a morte no Morro do Vintém, né, em Santa Rosa, nesta cidade. Bem, aí vai, né, aí vou ler aqui as partes assim, mais importantes, né, que dizem respeito mais a gente. Até agora são um enigma para as autoridades fluminenses os bilhetes encontrados junto aos cadáveres, um dos quais constavam indicações para a ingestão de certas cápsulas em dias e horários certos, bem como a determinação para alguém, que ninguém sabe quem poderia ser, estar às 4h30 no local, colocar as máscaras de chumbo também encontradas e aguardar o sinal. Num saco de plástico amarrado por dentro da roupa de Miguel, estavam 157 mil cruzeiros, como vocês viram aí. Havia também 2 passagens de ônibus para Niterói e para Campos. Ah, tá, então eles já tinham comprado as passagens. Então, o dinheiro era para, enfim, para outros gastos, alimentação, hospedagem, se eles fossem ficar em Niterói, né, etc. Deixa eu ver aqui. Aí tá na parte maior do lado, tá dizendo o seguinte, ó. Preso em Campos como suspeito da morte dos 2 técnicos eletrônicos encontrados ao lado de massas de chumbo no Morro do Vintém, Elzo Correia Gomes disse ontem na polícia, em Niterói, que Miguel Viana e Manuel Pereira faziam experiências para falar com o planeta Marte. Elzo era amigo de Manuel e ex-aluno de Miguel. A informação foi prestada à reportagem pelo titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, senhor Idelvan Marques, que admitiu o enigma. A ideia inicial era de latrocínio, mas depois surgiu a hipótese de as vítimas terem sido espiões. Morte por descarga elétrica e baixo espiritismo. E, desde ontem, experiências com Marte. São novas hipóteses, né? Em função do livro que eles estavam lendo. E aí, né, diz, depois de uma reportagem, quando a polícia procurou nas casas das vítimas, como vocês viram aí, encontraram diversos livros do tema, como A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, além de um livro que continha passagens marcadas sobre uma luminosidade intensa da tal entidade que esperavam alcançar. Tal expectativa de uma luz forte explica suas necessidades em cobrirem os olhos. Quer dizer, então eles já estavam imbuídos da ideia de que tinham que cobrir os olhos porque alguma entidade poderia aparecer, ou a própria radiação dos tais discos voadores. Né? Enfim, tem bastante coisa, né, na imprensa que foi surgindo. Vamos passar aqui para vocês. Basicamente isso daí. Bem, então deixa eu tirar aqui. Ó, legistas revivem no Rio de Janeiro o mistério da máquina de chumbo, também tem passagens aí citando o espiritismo. Então, para o pessoal daquela época, né, o espiritismo acabou levando a culpa sobre um fato trágico desse, onde pessoas achavam que encontrar marcianos e que fogos de artifício ou explosivos são capazes de repelir os maus espíritos. Bem, para a gente, então, concluir, eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, lá no nosso blog, né, o espiritismocomkardec.com, em 13 de outubro de 2012. Então, nós dissemos lá o seguinte, para a gente, então, encerrar. Não é muito longo. Em grande parte dos nossos artigos, temos tecido comentários de alerta acerca das confusões fomentadas pelos adversários velados do espiritismo, sejam eles encarnados ou desencarnados, com o objetivo de jogar a prática espírita na vala comum das concepções fetichistas e da alienação místico-religiosa. Infelizmente, ainda contam poucos os que levam a sério tais advertências, considerando-as exageradas, ou mesmo apelando para uma postura dita evangélica, em que procuram enxergar apenas um suposto lado bom das coisas, numa tentativa inglória de fechar os olhos aos absurdos e imposturas que surgem de toda parte,
em que se empresta à doutrina espírita uma postura que ela, de forma alguma, endossa em suas obras basilares, isto é, as da codificação. Talvez por isso esses mesmos adversários velados insistam que estejam as obras de Allan Kardec ultrapassadas, pois não conseguem alicerçar suas teorias e práticas àquilo que verdadeiramente ensina a doutrina, apelando assim para a argumentação de que se faz necessário inovar, modernizar, mesmo que para isso se desfigure e contrarie frontalmente os mais básicos e elementares preceitos doutrinários e as mais rudimentares noções científicas, assim como a própria lógica e a razão. Já tratamos do tema em nosso artigo Nos Descaminhos da Fascinação, onde evidenciamos o risco que corre aquele que cegamente aceita tudo que venha dos espíritos ou de indivíduos que se apresentam portadores ou medianeiros de verdades e revelações espirituais, sem o contributo do conhecimento que o Espiritismo proporciona, só verdadeiramente adquirido à custa de muito estudo e humildade, e da necessidade de uma postura crítica diante de tudo aquilo que deparamos sob o rótulo de espírita. A estratégia mais empregada por esses adversários ocultos do Espiritismo tem sido a utilização de escritos psicografados para mais fácil disseminação de suas excêntricas ideias. Não lhes interessa tanto, como no passado, causar problemas em pequenos núcleos e grupamentos espíritas. O que querem é alcançar o maior número possível de pessoas em um curto espaço de tempo. Olha aí o que nós estamos vendo, né, recentemente. Como nada melhor do que encher as prateleiras das livrarias com seus ditados revestidos de belas palavras, mas que escondem a semente da tentativa de desmoralização do espiritismo, na medida em que lhe ataca a unidade e a compromete perante a opinião pública, que é o que aconteceu nesse caso aí, né? Alguns desses escritos, apressadamente convertidos em livros por editores famintos pelo lucro fácil e rápido, primam pela fantasia, pela linguagem trivial e sem profundidade, amparadas em historietas romanceadas, repletas de chavões e ideias rasas, com superficial alusão ao espiritismo e ao evangelho para melhor enganar o leitor desavisado. O objetivo é passar a sensação de estar em conformidade com a doutrina espírita e a mais pura moral evangélica. Outras obras, especialmente as publicadas nas décadas de 50 e 60, abordam certos temas sob uma abordagem esotérica e ou cientificista, bem em moda naqueles tempos, da qual certos autores encarnados se aproveitaram para angariar notoriedade, sendo que muitas vezes, para melhor impressionar, afirmaram advir do mundo espiritual, como exemplificamos no artigo investigativo, Ramatiz pode nem existir. É por essas e outras que Allan Kardec, codificador do Espiritismo, advertiu, abre aspas para Allan Kardec, nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. Olha aí o livro, né, que foi encontrado lá com eles. As utopias e as excentricidades que neles, por vezes, abundam e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo. Isso é Kardec falando, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem mais e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou dessasadas. E agora a última parte aqui do nosso artigo. Tempos atrás, ficamos surpresos com o caso apresentado pelo programa Linha Direta, da Rede Globo, que abordou o caso de 2 homens encontrados mortos no alto de um morro em minha cidade natal, Niterói, Rio de Janeiro, no ano de 1966. Segundo o programa, esses 2 indivíduos teriam morrido em consequência de sua aproximação com o espiritismo, vocês viram aí, e ao tentarem buscar contato com marcianas. Como o prezado leitor poderá constatar, é relatado que, inicialmente, os 2 homens teriam recebido a orientação de um espírita para a feitura de trabalhos espirituais realizados com fogos de artifício, prática essa que nem de longe é endossada ou ensinada pela doutrina espírita. Já em relação à questão dos marcianos, a inspiração teria sido o livro A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, inclusive mostrado na reportagem em sua terceira parte, né, que é aquilo,
documentário, né, o programa foi dividido em várias partes, né, tem intervalo comercial, aquela coisa toda. A citada obra é analisada por mim nos artigos Ramatiz e o Planeta Marte e Férias em Fogos e Dembros, onde demonstramos suas mais diversas cincadas científicas e doutrinárias que, infelizmente, não foram percebidas pelos dois homens, que acabaram perecendo de maneira estranha. Fascinados pelas supostas revelações contidas no livro, não hesitaram em subir até o alto do morro em um dia de chuva intensa e sucessivos raios, a fim de tentarem contato com supostos ETs. Utilizando-se de máscaras de chumbo e consumindo estranhas cápsulas contendo alguma substância que não pôde ser detectada por falha de procedimento do Instituto Médico Legal. Vocês viram aí. Conforme averiguamos, é possível que tenham frequentado ou recebido alguma orientação de um centro espiritualista de origem africanista, chamado, esse centro não existe mais, tá, pessoal? Inclusive, a casa que eu frequentei comprou esse centro e hoje, sim, né, muito depois do ocorrido, essa casa não existe mais. Então, o nome da casa era Centro Espírita, por isso que eles diziam que era espírita, Cabana Pai José, fundado em 1935 e localizado exatamente na rua que dava acesso ao morro e que, coincidentemente ou não, dava espaço ao estudo e divulgação das obras ramatizianas. E depois também eu descobri que eles tinham esse atendimento, né, de receituário homeopático. No entanto, foram as ideias espíritas injustamente acusadas de terem influenciado a dupla a cometer a insanidade que acabou por lhes tirar a vida, devido à errônea associação que comumente se faz entre os livros e ideias da suposta entidade espiritual Ramatiz e o espiritismo, assim como das práticas fetichistas, conhecidas também como trabalhos espirituais, e a prática espírita, que, na verdade, nada tem a ver com elas. Faz-se necessário, e eu concluo, cada dia mais, resgatar o espiritismo através da divulgação e estudo das obras da codificação. Enquanto o movimento espírita der espaço à publicação de obras mediúnicas de gosto duvidoso, que são confundidas como sendo autenticamente espíritas, teremos confusões como esta, que muitas vezes levam a autênticas tragédias de amargas consequências, das quais se regozijam seus mal intencionados autores. Então está aí, Paulo. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Agora, seus comentários, considerações. Vamos lá. Bom, o Vladimir colocou uma observação aqui. Sim. O que me deixa perplexo é que a FEB e outras instituições deveriam ter se manifestado, pois o caso foi amplamente divulgado na imprensa. Exato. Na revista Espírita não, no livro Obras Póstumas, tem um projeto que Kardec está desenvolvendo, que ele chamou o projeto de 1868, onde ele sugeria a criação de uma comissão central para coordenar ou dirigir o movimento espírita. Não sei se vocês lembram disso. E entre as atribuições, as principais atribuições dessa comissão, aí tem o item 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. O 7 que nos interessa. Presta atenção. Então, a atribuição da Comissão Central, criada com o objetivo de coordenar o movimento espírita. 7. O exame e apreciação das obras, dos artigos de jornais e de todos os escritos que interessem a doutrina, 2 pontos. A refutação dos ataques, se aparecerem. Então, aí, meu amigo, o que acontece com essas federativas é que não compra o que está lá em Kardec. Então, tudo que aparecer, que vem denegrir o espiritismo, tinha que rebater. Essa ideia de que nós temos que ficar calado, inclusive, não bate com o que a gente vê na doutrina espírita. O Kardec rebateu os detratores assim, de ponta a ponta. E tem até um caso interessante lá, não me lembro o nome do bispo, mas um certo bispo lá, numa prédica, dentro de uma missa, ele fala mal do espiritismo. Do Kardec ficou sabendo. Para quê, cara? Ele dentro da revista.
Então, para você ver que ele tinha esse jeitão de defender a causa que ele abraçou. E nós não. Vamos esperar a evolução do cara, para o cara entender que ele está errado. Ah, caraca. Aí, ou não julgar. Né? Lembra da que você está comentando outro dia? A questão de não julgar. Tem que julgar sim, cara. Atacou o espiritismo, não responder. Obviamente que não precisamos de cair baixo nível, né? Vamos dizer assim, para não ser um espiritismo baixo, tá certo? Para não ser espiritismo baixo, tá certo? E falar mesmo que precisa ser falado, igual você está falando aí desse caso. Isso que é interessante. E hoje eu acho que a nossa situação fica um pouco mais cômoda em relação a reportagens, porventura, e possa sair em jornais, revistas, porque como a gente tem esses canais no YouTube, aí, às vezes, nas redes sociais, nós podemos descer a lei, eles não fazem nada, nós podemos descer. Fazer eu assumir esse papel, porque eles não assumem. Então, é isso aí. Ficamos atentos, então, Arthur. Se alguém souber de alguma coisa, passa para nós, né, Arthur? Que nós vamos ver. E de repente, agradecemos aí a participação de todos, os comentários de todos vocês, e vamos, se Deus quiser, aguardar o nosso próximo evento na nossa próxima quarta-feira. Isso aí, tivemos uma grande participação, o pessoal comentando bastante, né? Realmente é um caso bastante enigmático, mas que dá para a gente, como vocês viram aí, né, ter uma boa ideia do que realmente aconteceu, ou uma ideia bem próxima, né? Tanto é que tinha problema na história que sumiram com o processo. Quiseram reabrir e sumiram com o processo. Quer dizer, é realmente um caso onde também certamente houve corrupção, né? E também um certo medo, talvez, dessas autoridades altas de que o caso adquirisse aí enfim, uma influência aí tão grande na sociedade que poderia até causar um problema interreligioso das pessoas ir lá nesse centro aí que eu mencionei, que hoje não existe mais, né? O centro que eu frequentei comprou ali a casa, então era tão próximo realmente que eles compraram a casa e fizeram de anexo, né? E ali existia esse centro aí eclético, africanista, desde 1935. E foi certamente lá que eles pararam para ter as últimas instruções e encontrar com tal acompanhante, né? Que chegando lá, eles ingeriram as tais cápsulas, as cápsulas certamente aí venenosas, e perderam suas vidas e o dinheiro, né? Então caíram aí num golpe, né? Então essa pessoa sequer, na verdade, acreditava, né? Essa terceira pessoa sequer acreditava em contato, nada disso. Simplesmente se utilizou da ingenuidade deles para aplicar-lhes um golpe. Muito triste, né, pessoal? Bem, então agradecemos aí a presença de todos. No próximo Polêmica Espírita teremos um convidado, mas como ainda, né, temos que confirmar com ele, falta aí uma semana, mas assim que tivermos essa confirmação, aí já começaríamos com a nossa divulgação do nosso próximo Polêmica Espírita. Então, agradecendo aí a todos, convidamos aí que dessem o seu joinha, se não ainda se inscreveram no canal da Rai TV, o façam, também é importante para fortalecer o canal, né, e também o nosso programa e todos os programas aqui da Rai TV, Rede Amigo Espírita. Uma boa noite, Paulo Neto, uma boa noite a todos, e nos vemos na próxima quarta-feira. Isso aí, no próximo Polêmica Espírita, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.